Caro amigo, você já refletiu que nem tudo que chega até você como presente é de fato uma bênção? Muitas vezes recebemos algo com alegria, acreditando ser um gesto de carinho ou sorte, sem nos darmos conta de que aquele objeto, aparentemente inofensivo, pode carregar uma carga espiritual que afeta profundamente nossa paz, bagunça nossa harmonia e esfria nossa comunhão com Deus. Em Deuteronômio 7:26 encontramos uma advertência direta: não trarás coisa abominável para a tua casa, para que não sejas amaldiçoado como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Essa não é apenas uma sugestão ou uma regra antiquada. É uma instrução clara do Senhor para que sejamos vigilantes com aquilo que permitimos entrar em nosso lar. Se esta mensagem ressoar com você, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe suas ideias nos comentários. Assim você nos ajuda a alcançar quem realmente precisa ouvir isso. Na linguagem bíblica, anátema significa algo condenado, destinado à destruição, algo que Deus rejeita por completo. E se objetos que parecem comuns aos nossos olhos estivessem abrindo portas para batalhas espirituais silenciosas, essa ideia não é nova. Desde o Antigo Testamento, o Senhor orienta seu povo a ter discernimento sobre o que entra em suas casas, suas famílias e até em seus corações. Um exemplo marcante está em Josué 7, com a história de Acã. Depois da queda de Jericó, Deus ordenou que nada fosse levado da cidade, pois tudo ali estava sob maldição. No entanto, Acã desobedeceu. Ele viu um manto babilônico, algumas moedas e uma barra de ouro, e os escondeu em sua tenda. Esse pequeno ato de desobediência custou caro. A próxima batalha contra a pequena cidade de Ai terminou em derrota, com 36 homens mortos. Em Josué 7:11, Deus expõe o pecado. Israel pecou. Tomaram do anátema, esconderam entre seus pertences um único item amaldiçoado, escondido em segredo, foi suficiente para trazer derrota a todo um povo. Essa história nos convida a uma reflexão pessoal. O que você tem guardado aí no seu lar ou no seu coração que Deus nunca quis que estivesse ali? Talvez isso soe como uma história distante, confinada ao Antigo Testamento, mas o princípio espiritual permanece atual. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra que nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais invisíveis, principados, potestades, dominadores das trevas. Ou seja, o mundo espiritual é real e muitas vezes invisível, mas com efeitos que sentimos. Quantas vezes você já sentiu uma inquietação sem explicação? Já enfrentou uma sequência de dificuldades aparentemente sem causa? Às vezes a raiz do problema está em algo sutil. Um presente recebido com boas intenções, mas com um passado carregado de outras influências. Imagine uma cena fictícia. Uma família simples vivendo em paz. Um dia, a avó resolve passar adiante um espelho antigo, uma relíquia de família. O objeto pertencia a uma tia distante, conhecida por sua vida enigmática e envolta em mistérios. Orgulhosamente, o espelho é colocado na sala, mas, com o tempo, a atmosfera do lar muda. As crianças passam a ter pesadelos, o pai torna-se irritadiço, a alegria se esvai e ninguém suspeita do espelho. Afinal, é só um objeto decorativo. Até que em oração, a mãe sente o incômodo e decide investigar. Descobre que a tia, dona original do espelho, se envolvia com práticas espirituais ocultas e que o objeto havia sido usado em rituais. Quando a família decide se desfazer do espelho e orar pedindo libertação, a paz volta ao lar. É como se um peso invisível tivesse sido retirado. Embora essa história seja fictícia, muitas pessoas relatam experiências semelhantes. A Bíblia nos mostra que objetos podem, sim, carregar significados e influências espirituais. Em Levítico 19:31, Deus nos alerta: não se voltem para médiuns nem para feiticeiros, porque ele sabe que o inimigo pode usar até mesmo coisas materiais para estabelecer conexões com o mundo das trevas. E você não precisa participar diretamente de práticas ocultas para ser afetado. Basta ter algo em casa que foi consagrado a propósitos contrários à vontade de Deus. Em 2 Coríntios 6:17, a instrução é clara:
Sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisa impura e eu vos receberei. A separação não é um capricho, mas uma condição para viver sob a proteção do Altíssimo. Talvez você esteja se perguntando como algo tão simples como um colar pode fazer diferença. A questão está na origem e na intenção por trás dele. E se aquele colar veio de um ambiente carregado espiritualmente? E se aquela estátua trazida de uma viagem representa uma divindade pagã? O inimigo não costuma agir com barulho, mas com sutileza. Ele se esconde por trás do que é belo, valioso ou aparentemente inocente. É por isso que 1 Pedro 5,8 nos exorta: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Ela não precisa de um convite explícito. Basta que aceitemos sem discernimento algo que abre espaço para sua atuação. Outro exemplo bíblico que confirma essa verdade está em Gênesis 35, quando Deus chama Jacó para subir a Betel e construir um altar. A primeira coisa que Jacó faz é purificar sua casa. Ele diz à sua família: livrem-se dos deuses que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupas. Ela sabia que não poderia se aproximar de Deus levando consigo objetos ligados a outros deuses. Houve um momento decisivo na vida de Jacó, em que ele entendeu que para andar com Deus era preciso deixar para trás tudo aquilo que carregava contaminação espiritual. Foi por isso que recolheu todos os ídolos e adornos, inclusive os brincos, e os enterrou aos pés de uma árvore. Naquela cultura, esses adornos muitas vezes estavam ligados a rituais pagãos. Eles não eram apenas acessórios bonitos, mas símbolos de consagrações a outros deuses. Jacó percebeu que, para receber o favor divino, era necessário purificar sua casa e sua vida. Essa atitude abriu o caminho para que a bênção de Deus se derramasse sobre ele e sua descendência. Mas o que isso tem a ver conosco hoje? Tudo. Vivemos em uma época onde o espiritual muitas vezes é ignorado ou tratado como superstição. E, com isso, muitos deixam de perceber que o que parece inofensivo pode carregar um peso invisível: presentes, objetos decorativos, peças de roupa, livros, amuletos. Quantas coisas entram em nossos lares sem que saibamos o que representam no mundo espiritual? Jesus nos alertou em Mateus 7:18 que uma árvore má não pode dar bons frutos e uma árvore boa não dará frutos ruins. Isso também se aplica às origens das coisas que permitimos em nossa vida. Um objeto que nasceu de um propósito impuro não poderá trazer frutos abençoados. Quantas vezes guardamos itens apenas por apego emocional porque têm valor estético ou material? Um quadro herdado de um parente, uma joia comprada em um brechó, um livro encontrado por acaso, aparentemente inofensivos, mas que em alguns casos carregam histórias espirituais que colidem com a nossa fé. Veja o caso de Ana, uma jovem cristã que frequentava a igreja com dedicação. Ela colecionava lembranças de viagens e presentes de amigos. Entre seus objetos havia um olho grego, um pingente com símbolos do zodíaco e uma pulseira que, segundo quem a vendeu, trazia boas energias. Ela os via como meras decorações, sem qualquer peso espiritual. No entanto, com o tempo, Ana começou a sentir algo estranho. Suas orações pareciam perder força. Sua alma ficava inquieta e uma tristeza sem explicação tomou conta dela. Até que em um culto ouviu uma pregação sobre a necessidade de consagrar o lar. Algo tocou seu coração. Em casa, olhou novamente para sua coleção com outros olhos. Aqueles objetos não estavam alinhados com sua fé. Decidida, jogou-os fora. Orou por purificação e consagrou seu lar ao Senhor. Na mesma semana sentiu um alívio profundo, como se tivesse tirado um peso dos ombros. A paz voltou. A conexão espiritual foi restaurada. Essa experiência de Ana não é rara. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a nos transformarmos pela renovação da mente, para que possamos compreender a vontade de Deus. E essa transformação começa com escolhas, inclusive as que fazemos dentro de casa. A verdade é que o inimigo pode se aproveitar de qualquer brecha.
O presente dado com boas intenções pode carregar em sua origem algo que Deus abomina. Por isso devemos estar atentos. O primeiro passo é reconhecer que o mundo espiritual é real e afeta nossa vida. O segundo é buscar discernimento em oração. E o terceiro, agir com coragem e fé, removendo aquilo que o Espírito Santo nos mostra que não deve permanecer. A Bíblia nos oferece muitas evidências desse princípio. Em Atos 19, por exemplo, cristãos recém-convertidos em Éfeso queimaram publicamente seus livros de magia. Eles não os venderam, não os esconderam. Sabiam que sua simples presença era uma ameaça espiritual. O valor material não era maior que o risco espiritual. A escolha deles foi clara: destruir tudo, aquilo que os ligava ao passado de trevas. Porque certos objetos são perigosos, não por sua aparência, mas pelo propósito com que foram criados. No Antigo Testamento, Deus proíbe os israelitas de levarem para casa qualquer objeto associado aos deuses das nações vizinhas. Em Deuteronômio 7:25-26, Ele ordena que as imagens sejam queimadas e que nem mesmo o ouro ou a prata que as recobrem sejam cobiçadas, pois tudo aquilo é abominação. Deus não viu os objetos como simples materiais, Ele viu o que estava por trás deles. Hoje isso pode acontecer com uma estatueta trazida de uma viagem, com uma máscara tribal, com um símbolo esotérico comprado por curiosidade. Não se trata de acreditar ou não. A atuação do mundo espiritual não depende da nossa crença, mas da legalidade que damos. Mariana era uma mulher tranquila, casada, mãe de 2 filhos, amava decorar a casa com peças diferentes. Em uma feira comprou uma escultura de madeira, representando um pássaro com olhos de pedra. Era linda, artesanal. Se você chegou aqui, pressione 1 se gostou da mensagem. Se não, pressione 0 para nos avisar. Colocou-a na sala, em destaque. Mas com o tempo algo estranho aconteceu. Ela passou a ter dores de cabeça constantes. E o marido sentia um desconforto crescente em casa. Certa vez, uma amiga cristã visitou o lar de Mariana e, ao entrar no ambiente, sentiu uma presença espiritual incomum, algo que despertou nela uma inquietação profunda. Movida por essa sensação, ela perguntou a Mariana sobre a origem de uma escultura que estava em destaque na sala. Curiosa e preocupada, Mariana decidiu investigar e fez uma pesquisa cuidadosa sobre a peça. Descobriu então que aquela escultura, embora parecesse apenas um objeto decorativo, era na verdade utilizada em rituais espirituais, com o propósito específico de invocar proteção contra espíritos malignos. Diante dessa descoberta, Mariana sentiu a necessidade urgente de agir. Ainda naquela mesma semana, ela tomou a decisão de se desfazer da escultura, removendo-a completamente de sua casa. Além disso, realizou uma oração fervorosa, pedindo a Deus que abençoasse e purificasse aquele ambiente. Com o passar dos dias, algo notável aconteceu. As dores que ela vinha sentindo começaram a desaparecer, e o clima da casa mudou de forma perceptível, tornando-se mais leve e tranquilo. Esse releio serve para ilustrar uma realidade importante. Objetos que aparentemente são inofensivos podem, na verdade, tornar-se verdadeiros pontos de contato com o mundo espiritual, influenciando o ambiente e as pessoas que o cercam. Na Bíblia, em 1 Coríntios 10:20, o apóstolo Paulo esclarece essa questão, afirmando que o que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Ele adverte os cristãos com firmeza: não quero que sejais participantes com os demônios. Essa passagem reforça que não existe neutralidade espiritual em relação a objetos que foram consagrados ou utilizados em práticas ocultistas. Muitas vezes esses itens chegam até nós revestidos de beleza, apresentados como peças culturais ou decorativas, o que pode enganar até mesmo os mais atentos. Estátuas que representam deuses pagãos, comercializadas como simples ornamentos, cristais vendidos com a promessa de cura energética, figuras mitológicas que remetem a antigas lendas e crenças pagãs. Todos esses objetos carregam consigo uma carga espiritual que pode interferir na vida daqueles que os possuem. Portanto, é fundamental estar atento e discernir a origem e o significado dos objetos que levamos para dentro de nossas casas,
compreendendo que eles podem exercer influência espiritual, tanto positiva quanto negativa, dependendo da sua natureza e propósito. O cuidado espiritual é tão importante quanto o cuidado físico e emocional, e manter nosso ambiente livre de qualquer influência contrária aos princípios cristãos é um passo essencial para a paz e a proteção de nossos lares. Não importa o quanto um objeto possa ser caro, belo ou até mesmo popular entre as pessoas, seu valor material ou estético não é o que determina seu impacto espiritual. Se tais objetos foram consagrados, dedicados ou associados a algo que contraria a palavra de Deus, eles se tornam verdadeiros canais de contaminação espiritual, abrindo portas para influências negativas que podem afetar quem os possui ou está próximo deles. Essa realidade espiritual muitas vezes passa despercebida porque tendemos a julgar os objetos apenas pelo seu aspecto físico ou pelo prestígio que carregam, mas a verdade vai muito além disso. No livro de Isaías, capítulo 44, versículo 17, Deus expressa uma crítica severa contra aqueles que fabricam imagens esculpidas e em seguida se prostram diante delas em adoração. O texto relata o absurdo de alguém que cria uma estátua e depois clama a ela com palavras como: livra-me, pois tu és o meu Deus. Aqui o profeta denuncia a idolatria não apenas como um ato externo de culto, mas como uma questão de confiança mal direcionada, uma fé depositada em algo feito pelas próprias mãos humanas e não no Altíssimo, que é o único Deus verdadeiro. Essa confiança equivocada é o que torna a idolatria tão perigosa e enganosa, porque esconde a essência da adoração num gesto aparentemente inocente, mas espiritualmente corrosivo. Para ilustrar como esses princípios se aplicam na vida prática, podemos considerar a história de Lucas, um jovem que sempre teve uma grande paixão por antiguidades e peças antigas. Durante uma de suas buscas por relíquias, ele encontrou uma caixa entalhada com símbolos misteriosos e estranhos, que despertaram seu interesse. A caixa parecia uma valiosa peça histórica, algo digno de ser exibido em seu quarto. No entanto, após colocar o objeto naquele ambiente, Lucas começou a sofrer com pesadelos perturbadores. Nas suas noites, ele via figuras sombrias e assustadoras, que o deixavam acordado e ansioso. Preocupada com o estado do filho, a mãe de Lucas, uma mulher conhecida por sua fé firme e dedicação à oração, sentiu que algo espiritual estava errado. Ela resolveu examinar a caixa mais atentamente, buscando entender o que poderia estar causando aquela atmosfera negativa. Para sua surpresa, encontrou dentro da caixa um bilhete escrito em uma língua que ninguém na família compreendia. Em busca de respostas, ela recorreu a um pastor amigo da família, que logo reconheceu os símbolos como pertencentes a práticas ocultistas e ritualísticas contrárias aos ensinamentos bíblicos. Essa experiência nos mostra claramente que objetos aparentemente inofensivos podem carregar consigo uma carga espiritual negativa, resultado de terem sido usados ou consagrados a propósitos contrários a Deus. É um alerta para que não sejamos levados pela aparência ou pelo valor material das coisas, mas que busquemos discernimento espiritual para identificar aquilo que realmente pode influenciar nossa vida e nosso ambiente. A Bíblia nos ensina que a verdadeira segurança e proteção só vem de Deus, e qualquer objeto que nos afaste dessa verdade pode nos tornar vulneráveis a forças espirituais malignas. Depois de perceber os efeitos negativos que a caixa estava causando, Lucas tomou a decisão de se livrar daquele objeto. Ele jogou a caixa fora, removendo-a completamente de sua vida e do ambiente em que vivia. A partir daquele momento, os pesadelos que o atormentavam cessaram gradativamente e sua paz foi restaurada. Esse simples ato de afastar aquilo que trazia influência espiritual negativa mostrou-se decisivo para a proteção e tranquilidade dele. Esses exemplos, como a de Lucas e o relato anterior, evidenciam uma verdade espiritual fundamental. O inimigo Satanás não necessita de uma permissão explícita ou consciente para agir em nossa vida. Muitas vezes basta uma pequena brecha, uma abertura que damos, mesmo que sem intenção, para que forças espirituais contrárias a Deus encontrem caminho para nos atacar ou nos influenciar. Essas brechas podem ser causadas por atitudes, pensamentos, hábitos, ou até mesmo pela presença de objetos que abrem portas para influências ocultas. Em Mateus 16:18, Jesus Cristo nos dá uma garantia poderosa e confortante: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa promessa assegura a vitória definitiva da igreja sobre as forças do mal.
Contudo, essa vitória não elimina a existência da batalha espiritual. O próprio inimigo continua tentando nos afastar de Deus, buscando formas sutis e discretas para atacar. E uma das maneiras mais comuns é através daquilo que permitimos em nossas vidas, seja em atitudes, ambientes ou objetos que deixamos entrar em nosso lar ou coração. O Salmo 24:1 nos lembra que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Isso significa que tudo que foi criado e pertence a este mundo está sob a autoridade e soberania de Deus. No entanto, o inimigo age para perverter aquilo que Deus criou com perfeição, distorcendo a intenção original e corrompendo a criação divina para seus próprios fins. Assim, o ídolo não é simplesmente uma escultura ou um objeto físico, ele representa muito mais do que isso. É um símbolo de rebelião contra Deus, uma afronta direta à sua soberania e santidade. Idolatrar qualquer coisa ou permitir que símbolos de práticas contrárias à palavra de Deus estejam presentes em nossas vidas é abrir mão da proteção divina. Mas como podemos nos proteger diante dessas realidades espirituais tão presentes? O primeiro passo essencial é buscar discernimento espiritual. Esse discernimento nos permite entender a natureza das coisas, distinguir o que é santo do que é profano e tomar decisões sábias. Em Filipenses 1:9 e 10, Paulo ora para que o amor dos cristãos cresça em conhecimento e em toda percepção espiritual, para que possam discernir e aprovar o que é excelente e agradável a Deus. Esse crescimento no conhecimento espiritual é fundamental para que possamos avaliar com clareza o que trazemos para dentro de nossas casas, nossos corações e nossas vidas. O segundo passo, consequentemente, é agir com firmeza e determinação. Discernir não basta se ficarmos inertes diante do que percebemos ser prejudicial. Precisamos tomar decisões corajosas e práticas, como Lucas fez ao se desfazer da caixa para remover aquilo que pode comprometer nossa comunhão com Deus e nossa segurança espiritual. Agir com firmeza significa estabelecer limites claros, purificar nossos ambientes e cultivar uma vida que esteja alinhada com os ensinamentos bíblicos, rejeitando tudo aquilo que possa abrir espaço para a influência do mal. Em resumo, a proteção espiritual depende de uma combinação de conhecimento e ação. Devemos crescer no entendimento da palavra e na sensibilidade para o Espírito Santo, e ao mesmo tempo tomar atitudes concretas para garantir que nossa vida e nosso lar estejam protegidos contra qualquer ataque espiritual. Dessa forma, caminhamos na segurança e na paz que Deus deseja para cada um de nós. Se você possui em sua casa algum objeto, seja um livro, uma peça decorativa, um amuleto ou qualquer outro item, cuja origem, história ou propósito não glorifica a Deus, é fundamental que você considere se desfazer dele o quanto antes. Muitas vezes esses objetos entram em nosso lar carregados de significados, intenções ou energias que vão contra a vontade de Deus, ainda que à primeira vista pareçam inofensivos ou até mesmo bonitos. A Bíblia nos orienta a manter tudo aquilo que nos aproxima do Senhor e a eliminar qualquer coisa que possa abrir brechas para influências espirituais negativas. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito de forma clara e poderosa: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse versículo revela uma estratégia essencial para a vida cristã. Resistir ao diabo é fechar as portas para ele, é não dar a ele espaço algum em nosso coração, mente ou ambiente. Resistir significa não apenas rejeitar o mal, mas ativamente proteger nosso lar e nossa vida das armadilhas espirituais que ele tenta nos impor. Quando nos submetemos plenamente a Deus com uma atitude de rendição e obediência, somos fortalecidos para resistir às investidas do inimigo. Além de agir para remover o que não é digno, é imprescindível que você dedique tempo para orar e consagrar seu lar ao Senhor. Peça a Deus que revele tudo aquilo que precisa ser retirado, que mostre o que não está alinhado com sua vontade e que purifique cada canto do seu ambiente. A oração é um poderoso instrumento de libertação e proteção espiritual. E quando o lar é consagrado a Deus, ele se torna um lugar onde a sua paz pode verdadeiramente habitar. Um refúgio seguro para todos que vivem ali. É importante entender que esse cuidado espiritual não é fruto do medo ou de uma ansiedade descontrolada, mas sim de sabedoria e discernimento. Viver com sabedoria significa reconhecer que nosso mundo espiritual é real e ativo, e que precisamos estar atentos ao que permitimos entrar em nossa casa e em nosso coração. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, nos dá um ensinamento profundo.
Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que entra e permanece em nossa casa afeta diretamente nosso coração, nossa mente, nossa fé e a saúde espiritual de nossa família. Então cabe a você se perguntar: você está disposto a examinar cuidadosamente tudo aquilo que está à sua volta? Está pronto para deixar ir o que não honra a Deus, mesmo que seja algo aparentemente pequeno ou insignificante? Esse exercício de avaliação e entrega é um passo crucial para manter sua vida espiritual saudável e seu lar protegido. A Bíblia traz uma promessa clara e libertadora. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Essa liberdade verdadeira, plena e duradoura, não pode coexistir com aquilo que Deus rejeita. Para viver em liberdade, precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, confiando que Ele nos guia para uma vida abundante, protegida e repleta da sua presença. Ao escolher a pureza em sua vida, você está, na verdade, abrindo espaço para que a presença de Deus habite plenamente em seu ser e no ambiente que o cerca. Essa presença divina é transformadora, ela tem o poder de renovar, restaurar e influenciar positivamente tudo ao seu redor, promovendo paz, harmonia e proteção. Quando escolhemos viver de acordo com os princípios de Deus, estamos convidando essa força poderosa a agir em nossas vidas de maneira profunda e permanente. Exemplo marcante dessa realidade espiritual pode ser encontrado na história bíblica de Eliseu. Quando o profeta Elias foi levado ao céu, deixou seu manto para trás e Eliseu, ao tomar posse daquele manto, recebeu a unção profética. Aquele pedaço de tecido, aparentemente simples, era muito mais do que um objeto físico. Ele simbolizava a transferência da autoridade espiritual, a continuidade do chamado de Deus e o compromisso com a missão divina. O manto representava um elo direto com o poder e o propósito de Deus, conferindo a Eliseu a responsabilidade de dar continuidade ao ministério profético. E agora, imagine por um instante, se aquele manto tivesse sido usado em rituais pagãos ou práticas contrárias à vontade de Deus, antes de chegar às mãos de Eliseu. Que tipo de influência ou carga espiritual ele teria trazido consigo? Essa reflexão nos leva a compreender que objetos, incluindo roupas e tecidos, podem reter influências espirituais, sejam elas positivas ou negativas. A Bíblia confirma essa verdade no livro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 19, onde os sacerdotes são instruídos a trocar suas vestes sagradas antes de se apresentarem ao povo. Essa orientação tinha o propósito de evitar que eles transmitissem inadvertidamente a santidade associada à sua função sacerdotal, lembrando-nos de que as roupas carregam um significado espiritual e podem influenciar tanto quem as usa quanto aqueles que estão ao redor. Esse princípio é profundo e revela algo muitas vezes ignorado. O que vestimos pode exercer um impacto invisível, mas real no mundo espiritual. Hoje, mais do que nunca, moda não é apenas uma questão estética ou de estilo pessoal. Ela se tornou uma forma de comunicação que transmite mensagens, ideologias, valores e crenças. Muitas peças de roupa carregam simbolismos que vão muito além do que aparentam. Por exemplo, há camisetas estampadas com frases que glorificam comportamentos e atitudes que são contrárias à fé cristã, promovendo valores que desagradam a Deus. Existem acessórios que trazem símbolos ligados à astrologia, ocultismo ou outras práticas espirituais que não têm relação com o Senhor. Além disso, algumas roupas são especialmente criadas para serem usadas em cerimônias ou rituais espirituais estranhos, que podem abrir portas para influências espirituais negativas. Portanto, a escolha do que vestimos deve ser feita com sabedoria e discernimento, entendendo que nossas roupas podem comunicar muito mais do que nossa aparência e podem até mesmo influenciar nossa vida espiritual. Escolher a pureza e a santidade também passa por esse cuidado, pelo desejo de vestir não apenas o corpo, mas também o espírito com aquilo que agrada e honra a Deus. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo nos exorta com uma mensagem poderosa e essencial para a vida cristã. Permanecei, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Essa exortação é um convite para que vivamos plenamente na liberdade espiritual que Jesus conquistou para nós, evitando qualquer retrocesso que possa nos levar de volta a uma condição de escravidão, seja ela física, emocional ou espiritual.
Quando aceitamos conscientemente ou não, usar, guardar ou nos associar a algo que simboliza servidão espiritual, seja um objeto ou uma crença ou um costume, estamos na prática dando um passo atrás nessa liberdade tão preciosa. Isso acontece porque esses itens ou práticas podem carregar consigo uma influência que contraria nossa nova identidade em Cristo, trazendo conosco marcas espirituais que não refletem a vida de liberdade e vitória que Jesus nos oferece. Essa questão é ainda mais delicada quando falamos de itens herdados, passados de uma geração para outra dentro da família. Imagine, por exemplo, uma jaqueta que pertenceu a alguém próximo, talvez um parente, que teve envolvimento com práticas ocultas. Muitas vezes podemos nos apegar a esses objetos por afeto, nostalgia ou pela memória daquela pessoa. Contudo, podemos nem mesmo perceber que essa peça carrega uma marca espiritual que não está alinhada com a fé que hoje professamos. Guardar ou usar algo assim, mesmo sem intenção, pode abrir portas para influências que não desejamos em nossa vida. A história de Sofia, uma costureira dedicada e talentosa, ilustra essa realidade de forma clara e profunda. Certa vez, uma cliente lhe fez um pedido especial: confeccionar um vestido adornado com um bordado geométrico muito bonito e elaborado. Sofia aceitou o desafio e trabalhou com muito zelo e cuidado, entregando a peça com satisfação. No entanto, logo após finalizar o trabalho, ela começou a sentir um desconforto estranho, uma sensação pesada e inexplicável que parecia acompanhar a peça. Mesmo depois de entregar o vestido, aquele peso interior não desapareceu, persistindo em seu coração e mente. Meses depois, a cliente retornou para contar a Sofia que o vestido havia sido utilizado em um ritual espiritual que ia totalmente contra os princípios de fé e os valores de Sofia. Essa revelação a perturbou profundamente, levando-a a refletir sobre a importância de conhecer o propósito real de cada encomenda que aceitava. Decidida a proteger sua vida espiritual, ela passou a orar com mais intensidade e a recusar pedidos sem antes entender claramente o significado e o uso final das peças que confeccionava. A experiência de Sofia mostra que, mesmo quando atuamos de forma aparentemente inocente ou neutra, podemos acabar participando involuntariamente de práticas ou ambientes espirituais que não honram a Deus. O tecido, naquele caso, foi moldado não apenas com linha e agulha, mas também com intenções espirituais que Sofia não desejava mais carregar nem apoiar. Portanto, essa reflexão nos convida a ter cuidado redobrado com o que permitimos entrar em nossa vida, seja através de objetos, relações ou até mesmo atividades profissionais. A liberdade conquistada por Cristo exige vigilância, discernimento e, quando necessário, a coragem para nos afastarmos de tudo aquilo que possa ameaçar nossa caminhada espiritual. Diante de tudo isso, a pergunta que surge naturalmente é: o que devemos fazer para viver em liberdade e proteção espiritual, honrando a Deus em cada detalhe de nossa vida? A resposta, embora simples, requer atenção, disciplina e entrega sincera. O primeiro passo essencial é examinar cuidadosamente o que guardamos em nossa casa e o que escolhemos vestir diariamente. Essa análise não deve ser superficial ou baseada apenas no gosto pessoal, mas fundamentada em um discernimento espiritual que nos permita identificar aquilo que realmente glorifica a Deus e aquilo que, por sua origem ou significado, pode afastar sua presença. Em 1 Tessalonicenses 5:22, Paulo nos orienta de forma clara e direta: examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda forma de mal. Esse conselho é uma diretriz valiosa para a nossa vida prática e espiritual, mostrando que devemos ser criteriosos e seletivos, retendo o que é bom e rejeitando com firmeza tudo que possa ser prejudicial à nossa fé. Nesse processo de exame, é fundamental que você peça ao Senhor, por meio da oração, que revele com clareza se há algo em seu lar que não o glorifica ou que possa representar algum tipo de contaminação espiritual. Muitas vezes, objetos, roupas ou símbolos entram em nossas casas sem que percebamos sua origem ou o impacto que podem ter. Por isso, buscar essa revelação divina é indispensável para proteger sua vida e a de sua família. O segundo passo, depois de identificar o que não é Deus, é rejeitar de forma definitiva aquilo que pode trazer influências contrárias ao seu reino. Não se trata simplesmente de esconder esses itens em uma gaveta ou em algum canto esquecido da casa, mas de removê-los completamente, entregando-os para descarte, doação ou outro destino que impeça qualquer vínculo espiritual negativo. Permanecer com objetos comprometidos, mesmo que fora de vista, pode ser uma porta aberta para influências indesejadas.
O terceiro, não menos importante passo, é vestir-se com propósito e intenção espiritual. Não apenas com roupas, mas também com a consciência do que essas escolhas representam. O profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 10, expressa essa verdade de forma linda e profunda. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu com as vestes da salvação, me cobriu com o manto de justiça. Aqui Deus é apresentado como aquele que nos veste não apenas com roupas físicas, mas com símbolos de salvação, justiça e honra espiritual. Essas vestes são um presente divino, uma identidade nova que Ele nos concede como filhos e filhas. Deus tem, portanto, vestes de honra reservadas para cada um dos seus filhos. Essa veste celestial é incomparavelmente superior a qualquer oferta que o mundo possa apresentar. Trocar esse presente precioso pelas modas passageiras, por objetos de origem duvidosa ou por símbolos que não glorificam a Deus é perder de vista a verdadeira identidade que recebemos em Cristo. Nossas roupas, nossos objetos pessoais e todas as escolhas materiais que fazemos são muito mais do que simples aparências externas. Eles refletem valores, crenças e alianças espirituais. São sinais visíveis daquilo que carregamos no coração e daquilo que escolhemos representar diante do mundo e diante de Deus. Por isso, cuidar dessas escolhas é um ato de fidelidade e amor àquele que nos chamou para viver em liberdade e plenitude. Em Romanos 13:14, o apóstolo Paulo nos exorta com uma chamada clara e poderosa. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. Essa instrução vai muito além de um simples conselho, é um convite para que toda a nossa vida, tudo aquilo que usamos, possuímos e manifestamos, seja um reflexo visível e fiel da decisão de seguir a Cristo. Cada escolha, desde as roupas que vestimos até os objetos que mantemos em nossa casa, deve testemunhar essa entrega e esse compromisso. Isso significa que a identidade cristã não é algo reservado apenas para o coração ou para momentos específicos, mas algo que se manifesta em todas as áreas da nossa vida cotidiana. Diante disso, cabe a pergunta fundamental: você está disposto a abrir mão de tudo aquilo que pertence às trevas, às influências espirituais contrárias à vontade de Deus, para assumir de verdade a identidade nova e gloriosa que Ele lhe deu? Essa é uma decisão que requer coragem, fé e uma entrega sincera, pois muitas vezes somos tentados a conservar objetos, hábitos ou até mesmo relacionamentos que não condizem com quem somos em Cristo. Agora, mudando o foco para um aspecto fundamental da vida humana, o dinheiro ou dinheiro. Ele é, sem dúvida, um dos recursos mais importantes e influentes em nosso dia a dia. O dinheiro movimenta o mundo, paga contas, realiza sonhos, sustenta famílias e possibilita inúmeras conquistas. No entanto, apesar de sua importância prática, precisamos refletir profundamente sobre sua natureza espiritual. Será que toda riqueza que possuímos carrega a bênção de Deus? A Bíblia deixa claro que nem toda prosperidade vem do céu ou é aprovada por Ele. A origem do que recebemos, seja dinheiro, bens materiais ou qualquer outra forma de riqueza, pode determinar se aquilo nos abençoa, edifica e fortalece ou se nos prende, escraviza e afasta de Deus. No livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8, o Senhor declara de maneira enfática: minha é a prata e meu é o ouro. Tudo pertence a Ele. Essa afirmação nos lembra que, no fundo, tudo que possuímos é propriedade de Deus. Somos apenas administradores temporários dos recursos que Ele nos confia. Por isso, devemos estar atentos à procedência dessas riquezas e ao impacto que elas têm em nossa vida espiritual. Mas o que acontece quando nossos bens vêm de fontes que Deus não aprova? Quando são adquiridos por meios desonestos, gananciosos ou ligados a práticas contrárias à sua vontade? Essa é uma questão séria que merece nossa total atenção, pois as consequências espirituais podem ser profundas. Exemplo emblemático e trágico dessa realidade é a história de Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Judas tinha um ministério junto aos outros apóstolos, mas seu amor pelo dinheiro e seu desejo de riqueza o levaram a tomar uma decisão que causou dor, traição, por fim sua própria ruína espiritual. Ele aceitou um pagamento, um ganho material que representava muito mais do que moeda em mãos. Era uma aliança com o mal, um caminho de escravidão e perdição. Essa história é um alerta sério para todos nós, mostrando que o dinheiro em si não é mal, mas a maneira como buscamos, o usamos e a origem dele podem ter implicações espirituais profundas.
Precisamos buscar sempre que nossos bens sejam adquiridos de forma justa, honesta e em alinhamento com os princípios de Deus, para que não sejam causa de tropeço, mas instrumentos de bênção. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 15, encontramos um momento crucial em que Judas Iscariotes entrega Jesus por 30 moedas de prata. Esse ato marcante representa uma das traições mais dolorosas da história, pois Judas negociou a vida do próprio Salvador por um valor material que ao final não lhe trouxe nenhuma alegria ou paz verdadeira. Muito pelo contrário, aquelas 30 moedas tornaram-se um símbolo pesado de destruição, arrependimento e culpa profunda. Arrependido do que havia feito, Judas tenta devolver as moedas aos sacerdotes, na esperança de desfazer o mal cometido. Contudo, eles rejeitam a oferta, recusando-se a colocar o dinheiro no tesouro do templo. Essa atitude revela que até mesmo aqueles líderes religiosos reconheceram a contaminação espiritual presente naquele valor. As moedas, por terem sido usadas para trair Jesus, estavam espiritualmente manchadas, carregadas de uma energia negativa e impura que não podia ser aceita em nome da santidade. Como destino final, essas moedas foram utilizadas para comprar um campo chamado Hakeldama, que significa campo de sangue. Esse lugar era conhecido por ser um cemitério para estrangeiros, um local de exclusão e rejeição. Assim, as 30 moedas de prata, longe de serem um ganho legítimo ou uma bênção, se tornaram um instrumento que simbolizava exclusão, rejeição e vergonha. A prata estava literalmente manchada de sangue e culpa, e seu uso perpetuava essa marca sombria. Esse relato bíblico traz um alerta profundo sobre a natureza do dinheiro e dos bens materiais. Em Provérbios 13 e 11, encontramos uma advertência sábia. A riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem a junta com o próprio trabalho aumentará. Este versículo nos lembra que o que vem fácil, rapidamente, muitas vezes não é sustentável e pode estar ligado a práticas erradas, enquanto o fruto do esforço honesto e persistente traz crescimento sólido e bênção verdadeira. Exemplo clássico desse princípio é a história de Acã, narrada no livro de Josué, capítulo 7. Deus havia dado ordens claras ao povo de Israel. Nada deveria ser tomado das riquezas de Jericó, pois tudo ali era destinado à destruição, como parte do juízo divino sobre aquela cidade idólatra. No entanto, Acã desobedeceu, furtando para si objetos de grande valor, contrariando as instruções expressas do Senhor. Essa desobediência não foi apenas um ato de ganância, mas uma grave transgressão espiritual que trouxe consequências terríveis para Acã e para toda a comunidade israelita. Por causa da desobediência dele, o povo sofreu derrotas e a presença de Deus foi retirada temporariamente. Essa história nos mostra que a origem dos bens que possuímos, bem como a maneira como os adquirimos, tem um impacto direto não apenas em nossa vida pessoal, mas também na vida espiritual ao nosso redor. Acã, por sua vez, foi tomada pela cobiça e pelo desejo de obter bens valiosos e assim escolheu um manto babilônico, prata e ouro para si. Esses objetos, embora visivelmente atraentes e preciosos aos olhos humanos, foram adquiridos de forma desobediente e contrária às ordens expressas por Deus. Acã não apenas tomou para si esses bens proibidos, mas também os escondeu cuidadosamente, tentando ocultar sua transgressão dos olhos do povo e principalmente dos olhos do Senhor. As consequências desse ato impetuoso e egoísta foram severas e impactaram não apenas a vida de Acã, mas toda a nação de Israel. Por causa da desobediência dele, Israel sofreu uma derrota inesperada na batalha seguinte, um revés que poderia ter sido evitado se a fidelidade e a obediência tivessem prevalecido. Além disso, a punição para Acã foi rigorosa. Ele, sua família e todos os seus bens foram condenados à morte. Uma medida drástica que demonstrou o quão sério Deus leva a questão da obediência e da pureza espiritual. Essa história revela uma verdade profunda e atual. Aquilo que pode parecer valioso e atraente aos nossos olhos humanos pode, na verdade, ser a causa de um grande desastre espiritual e coletivo. O que se apresenta como uma conquista ou um benefício imediato pode ocultar consequências graves para a nossa vida e para as pessoas ao nosso redor. No contexto do mundo moderno, essa lição se traduz em diversas situações que enfrentamos diariamente. O dinheiro proveniente de práticas desonestas como subornos, jogos de azar, negócios ilícitos ou qualquer tipo de ganho obtido por meios contrários à ética e à justiça
pode trazer uma marca espiritual negativa. Além disso, objetos que foram consagrados em rituais estranhos ou ligados a práticas ocultas também carregam uma influência que não honra a Deus e pode gerar danos invisíveis. Para ilustrar isso, vamos refletir sobre a história de Roberto, um homem conhecido por sua integridade e dedicação, que enfrentava um momento de dificuldades financeiras, sentindo o peso das contas e das responsabilidades. Roberto se viu vulnerável a uma proposta tentadora. Um amigo lhe ofereceu um negócio que prometia altos lucros, mas que envolvia a venda de produtos cuja origem era duvidosa e possivelmente ligada a práticas ilícitas. Mesmo com suas reservas e a consciência inquieta, Roberto acabou cedendo à tentação, acreditando que aquela oportunidade poderia ser a solução para seus problemas. No entanto, ele não imaginava que aquela decisão aparentemente simples e vantajosa poderia trazer consequências negativas para sua vida, sua paz interior e sua relação com Deus. Com o dinheiro obtido nesse negócio duvidoso, Roberto comprou um carro novo para sua esposa, acreditando que aquilo seria um sinal claro de vitória e prosperidade. No início, tudo parecia se encaixar perfeitamente: a satisfação da esposa, a admiração dos amigos, a sensação de que finalmente as dificuldades financeiras estavam ficando para trás. No entanto, com o passar do tempo, a aparente bênção começou a mostrar seu verdadeiro rosto. Surgiram brigas constantes dentro de casa, situações inexplicáveis de prejuízos financeiros começaram a acontecer, e um peso crescente tomou conta da consciência de Roberto, perturbando sua tranquilidade e sua comunhão com Deus. Esse sentimento de inquietação não era casual. Certa noite, ao assistir a uma pregação que abordava o tema das riquezas obtidas por meios impuros, Roberto foi profundamente impactado. As palavras tocaram seu coração e ele percebeu que, apesar do sucesso financeiro momentâneo, havia cometido um erro grave ao aceitar aquela proposta sem avaliar a origem e as consequências espirituais envolvidas. Foi um momento de profunda reflexão, arrependimento e entrega. Decidido a corrigir seu caminho, Roberto tomou uma atitude concreta. Doou integralmente o valor que havia obtido com aquele negócio duvidoso. Além disso, orou fervorosamente pedindo a Deus perdão pelos seus erros e suplicando pela renovação de sua vida e da sua caminhada espiritual. Consagrou novamente seu coração e seu lar ao Senhor, buscando a pureza e a bênção divina em cada passo. Com essa decisão, a paz que antes parecia distante começou a voltar, e a sensação de peso e inquietação foi gradativamente substituída pela tranquilidade e pela certeza de estar no caminho certo. Esse relato é um alerta poderoso. Aquilo que muitas vezes parece ser uma vitória material, um ganho imediato, pode, na verdade, ser uma armadilha espiritual pronta para nos desviar do propósito de Deus para nossas vidas. A Bíblia não condena a riqueza em si, pois a prosperidade pode ser uma bênção de Deus, mas adverte contra o apego doentio e o amor desordenado ao dinheiro. Em 1 Timóteo 6:10, o apóstolo Paulo deixa isso claro quando afirma: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele ressalta que não é o dinheiro em si que corrompe o ser humano, mas sim a ganância, a cobiça desenfreada que leva ao pecado e à queda espiritual. Além disso, em Deuteronômio 23:18, Deus proíbe expressamente que seu povo traga para casa recursos provenientes de práticas impuras, chamando esses ganhos de abominação. Essa orientação mostra o cuidado divino para que a pureza e a santidade estejam presentes em todas as áreas da vida, inclusive naquilo que possuímos. Outro exemplo marcante está em Atos 8:18, quando Simão, um homem que havia se convertido, tenta comprar o dom do Espírito Santo com dinheiro. A resposta de Pedro é firme e direta: teu dinheiro pereça contigo. Essa repreensão demonstra que nem mesmo as coisas espirituais podem ser obtidas por meio de riqueza ou barganha, reforçando a ideia de que a pureza da intenção e da origem são essenciais. No livro de Oséias, capítulo 2, versículo 8, Deus faz uma repreensão dura ao povo de Israel, que, apesar de receber ouro e prata como bênçãos diretamente das mãos do Senhor, desviava esses recursos preciosos para ofertar a Baal, o ídolo estrangeiro e falso Deus. Essa passagem nos revela uma verdade profunda e alarmante: até mesmo aquilo que é concedido por Deus como bênção e provisão pode ser corrompido, pervertido, desviado de seu propósito original quando usado para honrar aquilo que é contrário à vontade divina. Esse princípio se aplica de forma prática e direta em nossas vidas hoje.
É fundamental que estejamos atentos e discernindo a origem e o uso de tudo o que possuímos. Joias que foram adquiridas em lugares associados ao ocultismo, objetos herdados de pessoas que estiveram envolvidas em práticas espirituais contrárias à fé cristã, ou até mesmo ganhos financeiros provenientes de contextos ímpios e questionáveis. Tudo isso requer cuidado, avaliação e muitas vezes um processo de limpeza espiritual. Não podemos simplesmente assumir que o que recebemos ou herdamos está automaticamente isento de influência espiritual negativa. O Evangelho de Lucas no capítulo 16, versículo 13, é claro e direto a dizer: nenhum servo pode servir a dois senhores. Não podem servir a Deus e as riquezas. Essa afirmação ressalta a incompatibilidade entre a verdadeira entrega a Deus e a dependência das riquezas terrenas, especialmente quando essas riquezas têm origens ou significados contrários ao reino de Deus. Para ilustrar como isso pode se manifestar em situações cotidianas, podemos olhar para a história de Juliana, uma empresária bem-sucedida que, durante o desenvolvimento de seus negócios, recebeu de um cliente uma estatueta dourada como presente. A princípio, ela colocou com orgulho em seu escritório como um símbolo de reconhecimento e sucesso. No entanto, com o passar do tempo, Juliana começou a perceber que seus negócios não estavam prosperando como antes, pelo contrário, começaram a desmoronar, gerando prejuízos e estresse constantes. Numa noite especialmente inquieta, Juliana teve um sonho vívido no qual a estatueta dourada derretia lentamente, uma imagem que a deixou profundamente perturbada. Buscando compreender o significado daquele sonho, ela procurou orientação espiritual com um líder da sua igreja. Foi então que descobriu que o cliente que havia lhe dado o presente estava ligado a práticas ocultas e que a estatueta havia sido consagrada, ou seja, dedicada a rituais espirituais que não honravam a Deus. Com essa revelação, Juliana tomou a decisão firme de destruir a estatueta, afastando aquela influência negativa de sua vida e de seu ambiente de trabalho. Além disso, ela consagrou novamente sua empresa ao Senhor, orando por proteção, bênção e renovação. Gradualmente, os sinais de recuperação começaram a aparecer, os negócios começaram a melhorar, a paz voltou ao seu coração e a sensação de que tudo estava voltando ao seu devido lugar foi restaurada. Essa história evidencia a importância de permanecermos atentos à origem espiritual das coisas que permitimos em nossa vida e em nosso espaço, e de agir com discernimento e coragem para eliminar qualquer influência que possa comprometer nossa fé e nosso bem-estar. No capítulo 5 do segundo livro de Reis, encontramos a história de Geazi, o servo do profeta Eliseu, que nos traz uma lição poderosa sobre as consequências da ganância e da desobediência. Depois que Eliseu recusou aceitar presentes e riquezas que foram oferecidas como recompensa pelo milagre da cura de Naamã, Geazi, movido pela cobiça, decidiu correr atrás de Naamã para tomar para si aquilo que Eliseu havia rejeitado. O que parecia ser uma oportunidade de ganho fácil, na verdade, acabou se tornando a sua ruína. Por causa dessa atitude, a lepra que havia sido tirada de Naamã caiu sobre Geazi e também sobre seus descendentes, uma marca terrível que trouxe maldição para sua linhagem. Essa passagem ilustra claramente que aquilo que pode parecer uma recompensa ou um benefício imediato, quando obtido de forma errada, transforma-se em maldição e sofrimento. A ganância e o desejo de enriquecer sem honrar os princípios de Deus trazem consequências graves, não apenas para o indivíduo, mas para toda a sua família e geração. O apóstolo Tiago reforça essa advertência em sua carta, no capítulo 5, versículo 13, onde ele diz: vós ricos, chorai, vossas riquezas estão apodrecidas. Essa expressão aponta para a corrupção espiritual que muitas vezes acompanha o amor desmedido pelo dinheiro e a busca pelas riquezas materiais sem integridade e justiça. Porém, mesmo diante desse cenário, a palavra de Deus nos mostra que Ele é um Deus misericordioso, que oferece sempre um caminho de restauração e bênção. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, Deus faz um convite aberto ao seu povo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me. Essa é uma promessa de que, ao colocarmos em primeiro lugar o Senhor e a sua obra, Ele mesmo abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos que não podemos conter. Jesus reforça essa prioridade em Mateus 6,33, quando declara: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A verdadeira prosperidade não está em acumular riquezas, mas em colocar Deus e seus propósitos acima de tudo, confiando que Ele proverá o necessário.
Para exemplificar como isso funciona na vida real, podemos contar a história de Carla, uma mãe solteira que ao falecer seu avô herdou uma coleção valiosa de moedas antigas. Inicialmente ela se sentiu grata por essa herança, mas com o tempo passou a sentir uma inquietação espiritual, um desconforto que não sabia explicar. Ao investigar a origem daquelas moedas, descobriu que grande parte delas vinha de jogos de azar, uma prática que ela sabia ser contrária aos seus valores cristãos. Diante dessa revelação, Carla tomou a decisão corajosa de vender as moedas e doar todo o valor arrecadado para uma causa cristã que ajudava famílias em vulnerabilidade. A paz e a leveza que vieram depois dessa atitude foram muito maiores do que o valor material das moedas. Carla experimentou uma renovação em seu coração e em sua vida, sentindo que havia escolhido o caminho certo ao confiar em Deus e colocar seus princípios acima das riquezas passageiras. Filipenses 4:8 nos orienta a pensar no que é puro, justo, verdadeiro, e isso inclui o que possuímos. Dinheiro e bens são ferramentas, não senhores. Eclesiastes 5:10 adverte: quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Hebrews 13:5 nos chama a viver sem avareza, confiando que Deus nunca nos deixará. Lucas 12:34 encerra com clareza: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que o seu tesouro esteja em Deus. E agora, com tudo isso em mente, vem a pergunta: o que você fará com o que já tem? A Escritura não nos deixa apenas com alertas, mas nos convida à ação. João 10:10 traz a promessa de Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas essa vida plena não pode coexistir com impurezas espirituais. Em 2 Crônicas 29:5, o rei Ezequias ordena: santificai-vos e tirai do santuário toda a imundície. Essa é a mesma direção para nós. Nossas láreas são templos vivos, lugares onde Deus deseja habitar. Mas sua presença só flui quando removemos os obstáculos, objetos, roupas, dinheiro. Tudo pode ser consagrado ou contaminado. A decisão de purificar é nossa. Veja Lúcia, uma dona de casa que vivia um caos inexplicável em casa. Após orar, teve seu olhar atraído para um vaso que recebera anos atrás de uma colega envolvida com espiritualismo. Sentia no coração que deveria se desfazer dele. Quebrou o vaso e orou. Nos dias seguintes, a paz voltou. Aquele vaso era mais do que um enfeite, era um bloqueio espiritual. Josué 24:15 resume: escolhei hoje a quem sirvais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa escolha não é apenas de palavras, é de atitude. Purificar-se é mais que um ato simbólico. É um passo em direção à presença viva de Deus. Está pronto para dar esse passo? Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Tenha um bom dia.